dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso webinar. Então, eu sou a Fernanda Ferreira, sou especialista de produto e aplicações da PensaBio, e hoje temos também como convidada a Andrea Gouveia, que ela é cientista da Tenex. Então, juntas, iremos apresentar para vocês, então, o webinar de Single Cell Gene Expression Flex e o preparo das amostras. Fiquem à vontade para, durante o decorrer da apresentação, vocês colocarem suas perguntas no Question and Answer, que durante a apresentação nós iremos respondendo vocês, ou após a apresentação nós iremos fazer as complementações necessárias. Um bom dia a todos. Então, nós sabemos o quanto o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem composições heterogêneas, com diferentes populações, com diferentes contextos de microambientes. E os pesquisadores, eles vêm durante todo esse período estudando e tentando descobrir altas tecnologias que possibilita que tenham acesso a dados robustos, que façam a identificação, então, desse contexto celular, dessa heterogeneidade celular, para que possamos então descobrir novos marcadores, vias de sinalizações que estão altamente alteradas e entender quais os transcritos estão sendo expressos em larga escala. Até o momento, utilizando a plataforma Chromo Single Cell da 10x Genomics, a comunidade científica analisou 5 bilhões de células ou núcleos, utilizando então os kits de ataque seq, multiome e Chromium Single Cell 3'. Juntamente com todos esses bancos de dados, o The Human Cell Atlas organizou, então, uma publicação onde eles conseguiram analisar dados de 1 milhão de células com 33 tipos diferentes de organismos, seja humano, seja animal, trazendo dados para um banco de dados muito robusto para que todos os pesquisadores tenham acessos com estes materiais. Até o final de 2022, foram contabilizados mais de 4.500 publicações em artigos científicos em revistas com alto impacto, como, por exemplo, a Nature Methods, que utilizaram a metodologia da 10x Genomics, mostrando para vocês o quanto essa tecnologia elas são sensíveis. A 10x Genomics, elas podem oferecer para vocês, então, toda a estrutura para que você tenha o seu ensaio de single cell, desde o equipamento, onde as suas células elas serão identificadas como únicas, dentro de um microchip, então, um sistema de microfluídica, onde vai ser possível que essa identificação dessa molécula, dessa célula ou núcleo seja identificado ali, tenha uma tag específica. A 10x ela também vai fornecer para vocês materiais, uma lâmina contendo barcodes para que vocês possam analisar então o tecido, né, vocês saberem qual que é o transcriptoma espacial na morfologia do seu tecido de interesse. A 10x ela oferece para vocês então soluções que vão desde o início, aonde vocês podem fazer então ali a formação da GEMS, que é isolamento da sua célula, do seu núcleo, até a construção da biblioteca. E essa amostra ela vai ficar pronta para posteriormente ser sequenciada. A 10x ela oferece para vocês também software de análise. Então, o software de análise da 10x que está, vocês podem fazer o download gratuitamente no site, vocês conseguem ter acesso, inclusive a dados demo, onde vocês podem já ir treinando, e a 10x também tem alguns guides de instruções de como utilizar esse software. Então, esse software vocês podem utilizar tanto para single cell, quanto para o transcriptoma espacial. Então, nós vamos começar a falar hoje, então, sobre como single cells. Então, pensando no contexto, em todas as informações que a Tenex recebeu de todos os seus clientes, respeito de limitações de flexibilidade, a degradação de amostra e a logística. Por quê? Nós sabemos que trabalhar com amostras frescas é uma limitação de muitos clientes, pois essas amostras ela têm uma degradação rápida, às vezes não é possível, de repente, se é uma amostra que vem de um centro cirúrgico na madrugada, a necessidade de logo após essa amostra ser preparada e colocada no equipamento para fazer, então, o seu ensaio de single cell, temos essa limitação de tempo, ou até mesmo a logística, não são todos os pesquisadores que têm o equipamento Chromio dentro do seu laboratório, e é necessário fazer, então, uma colaboração e utilizar de um outro pesquisador. Pensando nessa logística e como isso pode atrapalhar os ensaios, a 10x foi reunindo essas informações também, avaliando aquelas amostras que apresentam uma baixa qualidade, né, que tem uma degradação muito rápida, os tecidos que são mais difíceis de fazer a extração daquela amostra e também as amostras parafinadas, né. Muitos centros de anatomia patológica ou centros de pesquisa têm aqueles materiais que já estão blocados há algum tempo em
em parafina e a dificuldade da gente fazer a extração desse material, por isso nós sabemos que ele vai ter uma degradação muito rápida, a Tenex juntou todas essas informações, todas essas limitações que seriam só trabalhar com amostras frescas e tentou compilar de uma forma diferente, aumentando a possibilidade de flexibilidade para que o pesquisador ele consiga, então, fazer o seu desenho experimental de forma mais adequada, podendo, com uma metodologia, fixar a sua amostra e desenhar, esperar, armazenar essa amostra e esperar em determinado momento adequado para que vocês tenham uma casuística maior, sem ter a necessidade de já correr no mesmo dia que essa amostra é preparada, possibilitando também que vocês transportem essas amostras para outros centros, outros colaboradores, garantindo que não tenha uma perca de viabilidade. Sendo assim, a Tenex ela trouxe para o mercado, então, o ensaio de Chromium Single Cell Gene Expression Flex, que é onde vocês vão conseguir fixar essas amostras. Então, seja de uma amostra fresca ou uma amostra congelada, vocês vão fazer, então, a extração desse material, vão preparar esse núcleo ou essa célula para depois fixar, podendo, então, deixar armazenadas até um período de 6 meses em temperatura de -80, possibilitando que vocês tenham um desenho experimental mais adequado, uma flexibilidade para trabalhar com o seu tempo necessário e até fazer uma forma mais adequada da sua casuística, porque vocês vão ver, além de tudo, para este ensaio, vocês vão conseguir multiplexar amostras, fazer um pool de amostras. Então, a Tenex considera o ensaio de single cell flex o seu padrão ouro, possibilitando que o pesquisador consiga ter uma maior flexibilidade e até uma redução de custo em seu kit. Então, falando um pouquinho agora sobre o equipamento Chromium Single Cell, nós temos 2 versões desse equipamento, temos o Chromium iX e o Chromium X. Qual que é a diferença entre eles? É o throughput. Então, quando nós falamos do Chromium iX, o pesquisador ele pode colocar em um único canal dentro do chip de 500 até 10.000 do Chromium X, o pesquisador pode colocar de 500 até 20.000 células ou núcleos por canal. Então, isso trabalhando com o formato singleplex. Entretanto, é possível também, com esse ensaio, vocês realizem um ensaio de multiplex. Então, em um único pocinho, vocês podem colocar de 4 amostras ou até mesmo 16. E se vocês trabalharem com o formato de 16 amostras, dentro de um único poço, vocês vão ter a possibilidade de ter avaliação de 128.000 células ou núcleos por canal, totalizando por chip 1 milhão de células. Então, um dado muito robusto, vocês podendo manipular casuísticas diferentes, até combinar dados com outros pesquisadores. E agora falando um pouquinho sobre o workflow, como que funciona então este ensaio. Então, para o ensaio, quando nós falamos de um ensaio de singleplex, de amostras fixadas, também vocês teriam a possibilidade de marcar as proteínas de superfície da sua população, possibilitando que vocês façam enriquecimento, uma seleção dessa população para depois fazer a isolação como single cell. Então, primeiramente, vocês podem fazer a marcação de proteínas de superfície utilizando anticorpos da BioLegend TotalSeq, que já são validados com uma tag da Tenex. Então, esses anticorpos já têm uma tag. Então, primeiramente, vocês fariam a marcação dessas células, desses núcleos. Depois, seria feita uma fixação. Aqui, muito interessante, porque vocês podem armazenar, como eu falei anteriormente, até 6 meses em temperatura de -80. Depois dessa fixação, vocês fazem, então, uma hibridização. São colocadas probes de hibridização, onde essas células, essas moléculas são hibridizadas e depois nós fazemos, então, seguimos o protocolo com a formação da GEMS, que vai dentro do equipamento Chromium. Depois nós recuperamos essas emoções e seguimos, então, para a ligação, extensão dessas moléculas e fazer a construção da biblioteca em uma bancada para depois seguir ali para o sequenciamento e análise de dados. Qual que é a metodologia captura desse kit? Como que vocês vão conseguir, então, ter os seus transcritos? Diferentemente de outra metodologia que a Tanex já lançou anteriormente, aqui os seus transcritos eles não são capturados no RNA mensageiro pela cauda poli-A. Nós falamos de probe de captura, então a Tenex ela desenhou um painel para amostras humanas de até
18.000 transcritos. E para amostras de camundongos, esse painel ele é desenhado até 20.000 transcritos. Então aqui nós falamos de sondas de captura e até o momento a Tenex ela tem para esses 2 tipos de amostras, amostras humanas e amostra de camundongo. Entretanto, caso vocês tenham interesse da utilização dessa metodologia com outro tipo de material, outro organismo, a Tenex possibilita também, tem a informação para que vocês possam customizar, para que vocês possam desenhar a sua probe de interesse. E para qualquer dúvida a esse respeito, vocês podem entrar em contato com a Pensabil, que a Pensabil vai auxiliá-los juntamente com a Tenex para que esse desenho dessas probes de interesse sejam feitos de forma adequada. E como que funciona essa metodologia? Então, a Tenex ela desenhou um par de probe, então vem uma do lado direito, e depois é feita a ligação dessa probe e a extensão dela. Como eu falei anteriormente, para amostras humanas é um painel de 18.000 transcrito e para a amostra de camundongo são 20.000 transcritos, totalizando ali 55 pares de probes. Pensando em expressão gênica, a Tenex desenhou para aqueles genes que têm alta expressão e já são comumente conhecidos, um par de probe e 3 pares de probes para aqueles genes que são menos expressos. Por quê? Para garantir que todas as regiões sejam cobertas. Interessantemente também, a Tenex ela desenhou para todas as isoformas que já são conhecidas. Então, isso garante que seja um ensaio altamente sensível e específico, uma vez que não tem importância se a sua cauda poliar já entrou em degradação, porque aqui nós estamos falando de regiões específicas desenhadas. Um dado importante falar é que quais genes foram excluídos desses painéis? São genes, por exemplo, TCR, de IgG, aquelas regiões hipervariadas de as regiões VDJ, proteínas ribossomais, para HLA, entre outros. O porquê? Porque são regiões que são muito variáveis, então a gente não conseguiria cobrir todas as isoformas, podendo possibilitando que seja perdida alguma outra informação. Entretanto, existe um outro kit, uma outra aplicação em que a Tanex fornece, formas de capturar também essas regiões, mas aí seria uma outra aplicação, tá. E como eu falei anteriormente também, é possível que vocês façam também, a customização para as suas probes de interesse. E como que funciona a mágica da Tenex? Aqui vocês podem ver então o chip, esse chip ele vai dentro do equipamento Chromium iX ou Chromium X, então, vocês podem observar que dentro desse chip tem 8 canaletas. Então, quando nós falamos do ensaio de singleplex, cada pocinho vai um paciente, do quer que seja, ou falando do ensaio de multiplex, pode ir de 4 até 16 por canaleta. Então, na primeira fileira, é inserido a sua amostra junto com o master mix. Nesse master mix já vai algumas enzimas, já vão alguns adaptadores. Na segunda fileira, são as gel beads. As gel beads são o que vão marcar a sua célula, o seu núcleo, então, com um barcode da Tenex, com uma tag. Essas gel beads são essas bolinhas coloridas que vocês estão vendo abaixo, e cada bolinha colorida tem uma sequência específica de nucleotídeo. E na terceira fileira, nós podemos ver que são inseridas uma partícula de óleo. Essa partícula de óleo, vocês vão ver no vídeo a seguir, que é onde a sua molécula, a sua célula, o seu núcleo, junto com o barcode da Tenex, é inserido por um sistema de microfluídica que acontece dentro do equipamento. Então, aqui vocês podem observar esse sistema de microfluídica. Então, por um canal passa esse barcode da Tenex e por outro canal entra então a célula ou núcleo, que ali naquele meio ela faz então essa formação dessa emulsão. E como que funciona? Qual que é a estrutura, então, dessa gel bead, né? Então, a nossa molécula, né, a nossa célula, o nosso núcleo, ele vai ser preparado para o sequenciador Illumina. Então, vai junto com a sua gel bead uma READ1, o barcode Tenex, que é uma sequência de 16 nucleotídeos específicos, que vai identificar a sua célula e o seu núcleo, o NewMI, que é para depois vocês fazerem a quantificação dos transcritos, e o PCS1. O que, que é? É uma região de captura onde vai capturar a sua probe. Então, como nós falamos, como eu falei anteriormente, é um par de probe, onde vem uma probe do lado esquerdo, uma do lado direito, depois da sua ligação, e na extremidade 3' então, tem a afinidade ali com essa sequência de captura, onde nós temos então uma
com a sua sequência capturada. E depois nós fazemos a extensão dessa molécula que vai estar pronta e depois degradamos esse RNA para seguir então com as probes. Seguindo então, depois de fazer uma amplificação, nós fazemos um book para liberar todos esses transcritos no meio e fazer então a construção da biblioteca e a sua quantificação. Como que isso acontece? Então, após essa emulsão ser feita, ser criada dentro do equipamento, nós fazemos então, colocamos em um termociclador para que toda a reação aconteça e depois nós adicionamos o recover agent. Quando adicionamos então esse reagente, é feita uma mistura bifásica onde quebra todas as emulsões e os seus transcritos eles vão ser liberados nesse meio. E depois com uma série de lavagens, juntamente com bits magnéticos, nós vamos conseguir separar esse material, tirar tudo que não é de interesse e permanecer apenas com os transcritos. E aqui falando um pouquinho sobre o sistema de multiplex. Então, o sistema de multiplex, ele traz essa flexibilidade para que o pesquisador ele consiga aumentar a sua pesquisa e tenha uma redução também no custo, porque nós vamos reduzir o custo por amostra, na construção da biblioteca. Então, como que é interessante? Primeiramente, vocês vão preparar as suas amostras, células ou núcleos, fixá-las, podendo deixar armazenadas até 6 meses, em temperatura de -80, e depois vem junto um part number que vem então com essas probes coloridinhas, que são o que vai identificar a sua amostra. Quando nós identificamos a sua amostra, vocês podem depois fazer um pool de amostras para colocar dentro desse chip. Colocou dentro desse chip, pode ser em um canal, lembrando, de 4 até 16 amostras, porque as nossas amostras já foram identificadas. Dentro do equipamento, nós vamos adicionar então uma outra identificação que vai ser da GeoBid. A GeoBid vai ser a identificação então da célula ou do núcleo. Então, a sua amostra primeiro vai ser tagueada, ela vai ser marcada para depois a sua célula ser marcada como única. E depois nós vamos seguir então o protocolo para a parte de extensão, construção da biblioteca, sequenciamento até chegar na parte de análise de dados. Então aqui é um enriquecimento, vocês conseguiriam até em um único ensaio ter um total de 1 milhão de células ou núcleos analisados. Então, mostrando para vocês como que ficaria essa estrutura, como que eu falei, essa célula ela vai ter 2 tags, né, então ela vai ter esse barcode da Tenex, onde a gente vai identificar a sua célula, vai identificar o seu núcleo e essa probe BC em marronzinha, que ela vai ser adicionada anteriormente a fazer a formação da DIMS, possibilitando que depois, na hora da demultiplexação, o software de análise ele vai entender de qual amostra é essa célula, é esse núcleo. E mesmo se ocorrer que entre mais de uma célula, mais de um núcleo por formação de DIMS naquela molécula, naquela partícula de óleo, o software de análise, com essa sequência, eles vão conseguir fazer essa demultiplexação desses dados. Aqui evidenciando para vocês de forma coloridinha como ficaria. Então, cada amostra receberia uma probe de hibridização adequada e depois juntando esses dados e a demultiplexação aconteceria no software de análise. Um dado muito importante para falar é que essa molécula, essas amostras, elas vão ser preparadas para serem sequenciadas em todas as plataformas da Illumina, podendo ser no iSeq, no MySeq, no NextSeq, até mesmo no NovaSeq. E a Tenex, ela fornece todos os dados para que vocês consigam fazer esse sequenciamento, a quantidade de ciclos necessários e o mínimo de reads recomendado. Então, o mínimo de reads recomendados pela Tenex para célula e núcleo é 10.000, tá. Então para cada aplicação da Tenex eles têm algumas recomendações e todos os dados que vocês precisarão para fazer o sequenciamento na plataforma Illumina, vocês também conseguem encontrar no nosso site ou entrar em contato comigo na Pensabio e eu passarei todos esses dados para vocês. E importante falar também que para sequenciamento, aqueles sequenciadores que são standalone, não é necessário que vocês criem uma sample sheet. Entretanto, se for necessário, nós temos os dados dos index para passar para vocês.
E agora eu vou falar um pouquinho então sobre as amostras. Quais amostras são compatíveis para que vocês possam trabalhar com kit de amostras fixadas, vendo quanto isso pode agregar essa flexibilidade dentro do seu laboratório, permitindo que vocês também não tenham degradação da sua amostra. Não percam essas amostras que muitas vezes são raras, de estudos que são complementados, às vezes, até com outros centros de pesquisa. Então, até o momento, a Tenex ela criou essas probes de captura para painel humano e para painel de camundongo, possibilitando que vocês trabalhem com linhagens celulares, com culturas de células primárias que venham de um tecido, que venham de algum outro organismo. E os núcleos celulares também. É possível também que vocês façam a extração do material de tecido fresco e congelado. E o mais interessante para essa aplicação é que a Tenex agora, ela trouxe a possibilidade de vocês fazerem a extração de amostras que já estão parafinadas. Então, se vocês têm uma amostra que está no seu centro de anatomia patológica, que já está guardada lá um tempinho, vocês sempre quiseram estudar essa amostra e não tinha possibilidade, porque a gente sabe da dificuldade que é de extrair um material íntegro de uma amostra parafinada, agora a Tenex validou isso, trazendo essa possibilidade, eu vou mostrar para vocês. Então, como que vocês conseguiriam linhagens celulares que estão em suspensão, vocês preparariam essa amostra para ela ser fixada, possibilitando que vocês guardem em até 6 meses em temperatura de -80. Quando nós falamos de tecido fresco, vocês podem fazer a dissociação da sua célula do seu núcleo, ou até mesmo picotar esse tecido, fixá-lo e guardá-lo. E quando nós falamos de tecido congelado, vocês podem picotar esse tecido, fixá-lo, ou vocês podem fazer o isolamento ali do núcleo e depois fixar. O porquê, quando nós falamos de tecido fixado e tecido congelado, nós falamos mais de single núcleos, porque na hora de fazer o preparo, a extração ali dos seus núcleos, das suas células, o preparo vai ser um pouquinho agressivo, e nós não garantimos, a Tenex não garante que vocês vão conseguir trabalhar com células. Então, seria um mix tanto de células quanto de núcleos. Por isso que a Tenex recomenda, quando nós fazemos a fixação do tecido, fazer então depois preparos de single núcleos para vocês trabalharem. E isso vai depender muito da pergunta que o pesquisador tem de quais os transcritos eles querem analisar, se eles querem analisar transcritos da célula ou que estão especificamente nos núcleos. Muito importante, a Tenex ela tem protocolos validados já para diferentes tipos de materiais, então são guides que vocês podem pegar e fazer a sua otimização também. Então, a parte do preparo de amostra ela é extremamente importante que o pesquisador ele comece antes do seu ensaio, para que quando ele chegue no momento de fazer a realização esteja tudo já padronizado, tudo já de acordo com as recomendações da Tenex, garantindo assim que vocês tenham uma alta performance do seu ensaio. Dados super importantes que vocês precisam saber, então, para realizar este ensaio para amostras fixadas em seu laboratório. A Tenex ela tem um input inicial que ela recomenda. Então, para a célula, inicialmente vocês têm que ter 300.000 células ou mais do que 500.000 núcleos. E por quê? Após essa amostra ela ser fixada, ela vai passar depois, então, pela hibridização. E depois da hibridização tem uma série de lavagens. E após essas lavagens consecutivas e filtragens, o seu número de célula ou núcleo ele vai reduzir bastante. Então, a gente precisa garantir que após essas lavagens da hibridização, vocês tenham ali o número necessário para que vocês tenham a formação da DIMS para o seu target desejado. Outro dado muito importante é que a Tenex ela tem uma recomendação sobre a viabilidade celular. Então, a Tenex recomenda fortemente que a viabilidade celular ela esteja a 80 ou mais de 80%, a viabilidade da sua amostra. Entretanto, já foram identificados dados em pesquisas que conseguiram bons dados com a viabilidade abaixo de 50%. Porém, aqui vai ser muito inerente da sua amostra. Pode ser que se sua amostra já tiver com a região sem estar disponível, vocês podem que não tenham a capturação desses transcritos, mas a Tenex já identificou, então, bons resultados com amostras que estavam com viabilidade celular baixa. Como eu falei anteriormente, a Tenex ela disponibiliza protocolos para que vocês possam fazer, então, iniciar o seu preparo de amostra. E outro dado muito importante, a preparação de amostra que venha de bloco parafinado, a Tenex, então, tem um protocolo com 2 formas de extração desse material que eu vou mostrar para vocês a seguir. E
O kit para amostras fixadas. Então, esse part number só de fixação das amostras, vocês podem adquirir anteriormente e fazer essa padronização, em seu laboratório antes de começar o ensaio. Então, é um part number só para a parte de fixação. Outro dado muito importante é a filtragem. Então, garantir que não tenham debris celulares, que nós não tenhamos clumps, grumos de células e núcleos. Por quê? Garantindo que na hora que você coloca a sua amostra no chip, dentro da microfluídica não aconteça nenhum clog. Então, assim, você não corre risco de perder a sua amostra. Então, a Tenex ela recomenda fortemente que seja utilizado um filtro de 30 micrômetros para que vocês garantam que todas as suas amostras estejam de forma adequada. Outro dado importante é que vocês também podem fazer um sorte com essas amostras. Vocês podem fazer o seu enriquecimento. Então, como eu falei anteriormente, vocês podem marcar a sua população com os anticorpos validados pela Tenex juntamente com a BioLegend. Inclusive, nós temos também em nosso catálogo da PensaBio os anticorpos da BioLegend. E aí, vocês podem marcar essas amostras com as proteínas de superfície, fixá-las e depois fazer a realização do seu sorte, para fazer a seleção da sua população. Quando nós falamos, então, também do pool, para amostras no ensaio de singleplex, é importante que vocês tenham em mente que o tempo de fixação deve ser igual para essa casuística. A Tenex, ela recomenda que ela disponibiliza que o tempo de fixação ele deve ser de 1 hora até 24 horas. Então, isso vai ser uma padronização necessária que o pesquisador vai ter que ser feito. Só que quando ele fala do ensaio de multiplex, é necessário que essas amostras ela tenham tido o mesmo tempo de fixação. Tá? Os debris celulares, eles são muito importantes, então essas amostras elas necessitam de estar limpas para que não ocorra um clog lá na frente. Então, a contagem. Como eu falei para vocês, a Tenex tem um número mínimo de contagem necessário de células e núcleos necessários para que seja feita a fixação desse material. Então, a contagem ela tem que ser muito precisa. Vocês podem utilizar uma câmera de Neubauer, um contador automático, e a Tenex recomenda que para esta aplicação no Chromium Single Cell Flex seja utilizado os marcadores de fluorescência. E por quê? Quando nós aplicamos só o Trypan Blue, ele pode ser confundido com os debris celulares, vão ser marcados tanto as células quanto os debris. Então, essa célula, esse núcleo, eles vão ficar um pouquinho menor, e isso pode confundir. Então, a contagem é muito precisa, ela necessita ser muito precisa. E falando um pouquinho para vocês de como seria o workflow para cada tipo de material. Então, quando nós falamos de amostras frescas, vocês podem fazer a dissociação das suas células ou dos seus núcleos. Tem a possibilidade, então, de vocês fazerem a marcação das proteínas de superfície e depois fixá-las. Depois que vocês fixaram, vocês vão, então, armazená-las e fazer ali o seu desenho experimental de acordo com a sua preferência. Lembrando aqui que depois que nós fixamos, então, essas amostras, vocês não têm perca de viabilidade. Então, isso favorece que vocês possam fazer um transporte seguro e armazenem, garantindo que vocês tenham um ensaio com eficiência. E quando nós falamos, então, do tecido fresco congelado, né, tem a possibilidade de que vocês extraiam já o seu ou vocês possam fazer, então, um picote desse material e fixá-lo. É importante que vocês também façam esse picote desse material em uma placa de PET de vidro. Por quê? Porque se vocês fizerem em uma de plástico, pode ser que solte alguns resquícios, então, ali de material naquela amostra, e depois, para fazer a filtragem, para fazer a lavagem, vai ter uma dificuldade. Muito importante que até chegar na etapa também de fixação, vocês utilizem grande quantidade de inibidores de RNase para garantir que vocês não percam, então, a viabilidade celular até a sua amostra ser fixada. E as amostras parafinadas, né? O avanço que isso vai trazer, aquela amostra que está armazenada em seu centro, tem colaboração com outro pesquisador, e vocês vão ver que vocês vão conseguir combinar esses dados até com uma outra metodologia que a Tenex traz para vocês. Então, para amostras parafinadas, né? A Tenex já validou o seu protocolo para amostra, como são sondas também de capturas para amostra humanas, já validaram em alguns tipos diferentes de tecido, como por exemplo câncer de mama, câncer de colo retal, pâncreas, melanoma, para tecidos de camundongo também. E a Tenex ela tem 2 protocolos validados, como que vocês podem fazer a extração desse material. Então, vocês podem fazer a utilização do Octa Dissociator, ou vocês podem também fazer de forma manual utilizando um pistil.
Aqui mostrando para vocês a eficiência dessa metodologia, dessa extração desse material. Então, abaixo nós temos as amostras que foram extraídas com o Octave Dissociator e acima de forma manual com o Pistil, com o armazenamento então, após a fixação de 0 dias, ou seja, fixou, já colocou para correr no equipamento, e até 3 meses em temperatura de -80. E nós podemos observar que esses dados eles são comparáveis, não tem perca de informação. Então, é um protocolo validado, garantindo que vocês tenham boa informação desse material parafinado. E o mais interessante também, além de vocês terem quais são os transcritos dessa amostra parafinada, vocês vão conseguir saber aonde esses transcritos são inseridos. Então, tem uma outra metodologia que a Tenex Genomics disponibiliza, que se chama o transcriptoma espacial, onde vocês conseguem ver morfologicamente aonde aqueles transcritos estão inseridos no seu tecido. Então, do mesmo bloco parafinado, vocês conseguem saber todos os transcritos e aonde eles estão inseridos. Então, ali na plataforma do transcriptoma espacial, utilizando com o auxílio do site Assist, que é um outro equipamento, vocês conseguiriam ter essas 2 informações. Então, o pesquisador ele vai ter um dado completo da sua amostra. E quais seriam outras facilidades que vocês conseguiriam ter, outras vantagens com este kit? Como eu falei anteriormente, é possível que vocês façam um sorteamento, então, dessa população, fazer um enriquecimento dessa população. E a Tenex, ela já validou também quais os fluorófilos são compatíveis com esses kits. Nós temos, então, uma série de fluorófilos já validados pela Tenex e também alguns que não são compatíveis. Então, se você tiver a necessidade de fazer um sorteamento dessas amostras, nós podemos enviá-los para você também, essa informação de quais os fluorófilos que não são compatíveis. Entretanto, se vocês tiverem algum outro de interesse, é possível que vocês façam uma validação. Então, marcar primeiro a sua população com a sua proteína de superfície de interesse, fixar essa amostra e depois realizar o sorting. Ah, eu posso de repente marcar a minha célula depois da fixação? A Tenex não recomenda, uma vez que a sua membrana já vai estar permeabilizada. Mas, entretanto, se vocês tiverem outros fluorófilos que seja de interesse, vocês podem realizar um ensaio piloto, então, para entender e confirmar se esse outro fluorófilo ele seria compatível com a metodologia do Chrome Single Cell Flex. Aqui mostrando para vocês, então, a eficiência de vocês poderem sortear as suas amostras, enriquecer a sua população após a fixação. Então, à esquerda, nós podemos observar uma amostra controle que ela não passou pelo sorteamento e mais à direita vocês conseguem observar uma amostra que ela passou pelo sorte. E esses dados também são comparáveis. Então, primeiramente, foi, fixada essa amostra, foi marcada essa amostra com proteína de superfície, foi fixada e passou pelo sorteamento depois. Então esses dados eles são comparáveis, vocês não perdem essas informações, possibilitando que vocês façam enriquecimento de populações. E aqui mostrando para vocês o quanto essa técnica ela é sensível, né. A Tenex Genomics lançou primeiramente, a aplicação que é o Gene Expression 3 Prime, onde nós temos então a captura ali dos transcritos pela cauda poli-A, né, dos RNAs mensageiros, e aqui a metodologia são por sondas de captura. Então, na fileira inferior, nós conseguimos ver na linha laranja a eficiência que o Chrome Single Cell para amostras fixadas tem, nós conseguimos ter uma sensibilidade ainda maior. O porquê? Uma vez que essas sondas de captura, elas são desenhadas para regiões específicas, então não importa se a sua cauda poliar ela começou a entrar em degradação, nós temos a captura desses transcritos. E quais as aplicações, né? Então vocês conseguem utilizar essa metodologia para diferentes aplicações, seja para a área de oncologia, para a área de imunologia, desenvolvimento biológico, neurociência e na patologia, entre outros. Então nós não temos uma limitação, tudo é possível que a gente faça uma nova validação e contem com a PensaBio e com a Tenex para entender como vocês possam trabalhar de forma mais adequada com o seu material. De repente é um material que ainda não tem um protocolo validado pela Tenex, mas vocês podem trazer as suas dúvidas, vocês podem trazer as suas questões, que eu, juntamente com a Tenex, iremos responder para que vocês encontrem um melhor caminho.
Então, gostaria de agradecer vocês pela presença de todos aqui. Espero que vocês tenham entendido e se ficar alguma dúvida, nós podemos responder agora. E as que ficarem posteriormente, nós podemos entrar em contato ou até mesmo marcar reuniões individuais para que vocês nos tragam os seus projetos. Nós ajudamos vocês a delinear qual a metodologia que vocês podem trabalhar. Muito obrigada. Nós temos pergunta? Então, pessoal, nós temos aqui conosco também a Andrea, que é a cientista da Tenex, ela vai nos ajudar agora também a finalização. Se você quiser fazer alguma consideração, Andrea, também fique à vontade e vamos responder algumas perguntas. Bom dia. Sim, eu penso que eu deixei 2 ou 3 perguntas para trás, porque penso que são bastante importantes e se calhar podemos responder todos juntos. Hum, Claro. uma das perguntas que eu vi é: quanto tempo de amostra em parafina é viável? Bom, isto vai depender, certo? Nós pensamos que se já está em FFP as amostras por mais de 20 anos, provavelmente estão super degradadas e pode não funcionar. Mas a única recomendação que eu dou é, por favor, tentem, porque nós nunca sabemos se. Porque, é assim, a degradação existe, mas nós não sabemos se os exomes em que as nossas probes vão se hibridizar, se elas ainda estão lá. Se elas ainda estão lá, portanto, não interessa quantos anos têm ou há quanto tempo foi feita toda a fixação e pode ser que funcione. Portanto, a única recomendação que eu dou é, por favor, tentem, façam um pilot experiment e vejam se está bom ou não. Outra pergunta que eu vi também é se o tecido passa por uma desparafinização com algum kit específico. Não, a desparafinização nós temos um protocolo como fazer e é super simples. Como a Fernanda disse, é um protocolo, é um ponto de partida. Se vocês têm o vosso protocolo, tentem. Novamente, tentem, só tentando os vossos protocolos ou as vossas rotinas que vocês já têm, os vossos laboratórios é que podem ver se funciona ou não. E tem aqui uma outra pergunta: como avaliamos o tempo de fixação das amostras? Qual o parâmetro? Então, aqui, porque a nossa recomendação é que nós devemos fazer a fixação das células ou 1 hora à temperatura ambiente ou a 4 graus, de 16 horas a 24 horas. Qual é a melhor? Novamente, não sei. Isto vai muito depender do vosso tecido, vai muito depender das vossas células e até mesmo vai depender da vossa pergunta biológica. Porque o que nós sabemos é que se passamos de 24 horas, vai haver uma overfixation e vai haver mais RNA que vai estar cross-linked. Portanto, o único parâmetro vai ser após teres os vossos resultados, é que vocês vão ver, ok, não houve muitas probes que hibridizaram, provavelmente porque o RNA estava super cross-linked e as probes não conseguiram encontrar o nosso target. Se fizerem menos, provavelmente não vai estar fixado, o RNA pode estar super degradado. Entre estas 16 e as 24 horas vai depender novamente do vosso. Se eu fosse você, já começava com 20, né? Algures pelo meio. Começava, fazia o meu pilot experiment, via os resultados e a partir daí dizia, ok, os meus resultados estão bons, eu já posso fazer todo o meu projeto. Se não estiverem bons, vocês sabem que vai ser aqui, que vocês podem alterar ou não, dependendo dos resultados. Se estiverem com dúvida, por favor, contatem a Fernanda. Sim, fique à vontade para entrar em contato, marcar reuniões individuais também, para que a gente possa ajudá-los a entender melhor os seus projetos, as suas amostras, e como a Andrea falou, é um ponto de partida, né? Então, a Tenex tem alguns protocolos já que são recomendados, porém, nós podemos fazer processos de otimizações, então vocês trazem esses dados para mim, que eu vou levar para a Tenex para que nós consigamos ajudá-los, então, a fazer o processo de otimização. Fiquem à vontade para entrar em contato no nosso e-mail, tanto no suporte da Pensabil, quanto no meu e-mail mesmo, que nós podemos, auxiliá-los no que for preciso. Tem mais? Deixa eu Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Fiquem atentos em nossas redes sociais, que em breve nós teremos, então, outros webinars falando de outras metodologias, do transcriptoma espacial, do Zínio, que nós vamos trazer grandes novidades para vocês também, tá? E outros ensaios também para o Chromium Single Cell. Fiquem atentos e entrem em contato conosco. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Andréia. Tá, bom dia.
Bom dia, tchau, tchau.